Já tá. Deixa eu ver se vai aparecer no meu feed. Aqui não apareceu ainda pra mim. Apareceu pra mim agora. Agora entrou. Isso, estou me vendo. Oi, pessoal. Apareceu pra mim agora. Deixa eu diminuir o volume aqui. Carol tá me ajudando. Tô vendo as meninas entrando. Oi, meninas. Estamos no YouTube também. Tô chique, gente. Tentando ser chique. Hoje nós vamos falar sobre ideias para terapias, certo? Na última live comecei a falar com vocês sobre controle inibitório, flexibilidade cognitiva e memória de trabalho. E aí eu dei já nesta live que tá lá no feed algumas ideias, certo? Explicando o que acontece na terapia quando a criança tem uma dificuldade em controle inibitório, flexibilidade cognitiva e em memória. Hoje nós vamos continuar essa aula, ok? Só que eu vou dar algumas dicas de recursos que nós podemos utilizar na hora da terapia com crianças que têm dificuldades nestas habilidades cognitivas mais superiores. E pessoal, o que acontece? Nós queremos estimular, né? Buscamos estimular a fala e a linguagem da criança, independente da idade. Aí a gente vai ver quais são as questões, os pré-requisitos dentro de cada idade que a gente precisa estimular. Se é fonologia, se é semântica, se é sintaxe. Porém, nós sabemos que se uma criança está tendo dificuldade em adquirir o código da língua, é na verdade porque ela está tendo alguma dificuldade em habilidades mais superiores do processamento dessa informação, ok? E aí, são sessões onde a gente vai precisar trabalhar muito mais o comportamento da criança, o comportamento para que ela seja capaz de aprender a fala e a linguagem, ok? E aí é muito interessante nós sabermos, clinicamente nas nossas sessões, qual destas habilidades que a criança tem mais dificuldades. Porque se nós não entendermos onde está a dificuldade da criança e de onde nós vamos partir, a sessão não caminha, não temos evolução e essa criança começa a ter muitas dificuldades nas sessões, principalmente se ela tiver dificuldade em controle inibitório e flexibilidade cognitiva. Eu não vou falar de crianças que têm dificuldade em interação, porque a interação ela vem antes do controle inibitório, da flexibilidade cognitiva e da memória, ok? Crianças que têm dificuldades em interação vai ser outra conduta que a gente vai ter. Então vamos imaginar aqui crianças que têm uma interação legal, certo? Talvez até precisando ser mais trabalhada, porque crianças que têm dificuldade em controle inibitório muitas vezes se interessam mais pelo ambiente, pelos objetos, do que pela fala do terapeuta. Então pode parecer que ela tem uma dificuldade em interação, mas na verdade a dificuldade no controle inibitório que dificulta a atenção e o foco. Mas não é de fato uma dificuldade no interesse pelo outro, ok? Então, é interessante já partir daí o raciocínio de vocês com a criança de vocês. Se tiver dificuldade em interação, é outra conduta. Temos um vídeo lá no feed do meu Insta, tá? Onde eu explico como fazer com a criança que tem dificuldade de interação. Que a conduta vai ser primeiro com os pais. Buscar chamar a atenção da criança, a confiança da criança, trabalhando com os pais. Porque aí a criança vai sentir que nós somos de confiança, que a criança pode interagir com a gente, a criança vai nos perceber, porque a nossa atenção está para os pais e elas têm interação com os pais, ok? Então aqui não, aqui é uma criança que tem muita dificuldade em controle inibitório, flexibilidade cognitiva e memória.
E por que tem que ser nessa ordem o nosso raciocínio clínico? Nessa ordem, pessoal? E por que eu desenhei uma chave no controle inibitório? Porque, na verdade, crianças que precisam adquirir a fala e a linguagem, o controle inibitório é a chave para o aprendizado, certo? O controle inibitório é o quanto que a criança consegue controlar não só o corpo, mas o pensamento e as emoções. Então, ao longo das nossas terapias com crianças de 1, 2, 3, 4, 5 anos, o controle inibitório precisa estar nas nossas estratégias terapêuticas, porque vai ser a chave para cada vez mais as crianças experimentarem situações diferentes que vão exigir delas flexibilidade cognitiva. O que é isso? Elas começam a ter novas experiências, novos aprendizados, e isso vai requerer cada vez mais um controle inibitório de corpo, mente, pensamento e emoção. E aos poucos, tudo que ela vai experimentando e vivenciando por meio destas duas habilidades cognitivas vai se tornando conceitos na memória da criança. Ela começa a ter o que é concreto, ela começa a ter uma imagem mental no cérebro dela e organizar em categorias e cada vez mais utilizar isso de forma espontânea e rápida na fala e na linguagem, ok? Então, clinicamente, vocês precisam entender onde que a criança de vocês está tendo dificuldade. E possivelmente essas crianças mais difíceis na sessão, que não querem ficar sentadinhas, ou que ficam sentadas e logo deitam, ou que no meio da brincadeira falam que querem brincar de outra coisa, ou então falam que tá chata a brincadeira, ou pedem para ir embora, ou começam a chorar, certo? Começar a chorar na sessão já é mais flexibilidade cognitiva. Mas o que eu quero que vocês entendam, que se a criança, você traz uma proposta de controle inibitório e essa criança não consegue controlar impulsos tanto externo quanto interno do próprio pensamento dela e da própria capacidade dela de persistir numa atividade, numa estratégia que você está ensinando, que é mais difícil, você vai ver que ela tem dificuldade em flexibilidade cognitiva. Então, tem crianças que podem estar com mais dificuldade em controle inibitório e tem reflexo na flexibilidade cognitiva, ou pode ter crianças que têm mais dificuldade em flexibilidade cognitiva e que, devido ainda ter algumas questões no controle inibitório a serem trabalhadas, a flexibilidade cognitiva barra a evolução dessa criança. Sobre a teoria, o tempo de evolução disso daqui. Estas habilidades cognitivas mais superiores, tá? De frontal, que é o motor do nosso cérebro, que controla nossas ações, pensamentos e emoções, começam já na metade do primeiro ano de vida. Só que vai ter até o início aí da fase adulta para se desenvolver. Então vai dando saltos ao longo da vida. Mas em nossas crianças, estas habilidades, elas não estão prontas. Elas estão em desenvolvimento. E entre os 3 e 5 anos, estas habilidades, principalmente a de controle inibitório, é que vai ter aí um amadurecimento, mas não vai estar completa. Então é esperado que nossas crianças com dificuldades para adquirirem a fala e a linguagem vão ter questões de controle inibitório a serem trabalhadas, mais trabalhadas ainda, mais potencializadas na sessão, porque é uma habilidade que ainda não está no seu completo desenvolvimento e que ainda está prejudicando, precisando ser ainda mais estimulada e refinada para a criança começar a adquirir a fala e a linguagem. Então, em todas as nossas terapias, controle inibitório precisa estar, ok? Beleza? O que mais? Tem dúvida? Deixa eu ver aqui.
aqui se vocês estão quietinhos ou se vocês estão conversando comigo. Perguntaram se vai ficar gravada. Vai ficar gravado assim, mas tudo depende do Instagram, às vezes não salva. Então, se puderem estar ao vivo, tá bom? Então, vamos pensar em recursos? Vamos pensar na criança que vem para terapia e a gente precisa chamar a atenção dela, ok? É aquela criança que chega já querendo mexer nos armários, querendo pegar tudo. Então, nós sabemos que estas crianças que têm dificuldade em controle inibitório, em ouvir o comando da terapeuta, nós não vamos poder deixar os recursos assim à vista dela. Porque logo ela vai chegar e ela vai querer pegar em tudo e cada vez mais a atenção e o foco dela no nosso comando vai ficar ruim. Então é interessante a gente ir apresentando aos poucos, ok? Mas, então vamos imaginar uma situação que eu faço aqui no meu consultório. Isso aqui não está na minha sala, imaginem aí, tá? Só que eu deixo um recurso que eu quero chamar a atenção da criança. Eu deixo um recurso no meio da sala ou no cantinho. Quando a criança entrar na sala, logo ela vai procurar alguma coisa para ela mexer e para ela fazer. E ela vai ver isso aqui no meio da sala. E ela vai vir explorar isso daqui. Talvez isso aqui nem chama a atenção dela. Logo ela vai querer já pegar outra coisa e mexer em outra coisa. Você, como terapeuta, você já precisa conhecer essa criança e ter um objetivo com essa criança. Qual é o seu objetivo? Deixar essa sessão mais livre ou você conduzir? Como eu faço aqui no meu consultório? Eu deixo a criança pensar que a terapia está sendo conduzida por ela. Então, eu limito a quantidade de estímulos. Só que eu já deixo estímulos preparados para ela explorar e que vai depender de mim. Então, uma ideia para estas situações é você utilizar recursos diferentes. Porque o que vai chamar a atenção da criança e o foco vai ser a via visual primeiro, ok? Então, você utilizar recursos grandes, coloridos, diferentes e que fazem sons, vai chamar muito mais a atenção da criança, visualmente. Porém, eu nem sempre utilizo brinquedos e nem sempre tanto cores. Um exemplo são as assadeiras de alumínio, ok? Então aqui já está uma ideia de recursos para vocês utilizarem com crianças que têm muita dificuldade em controle inibitório e inflexibilidade cognitiva. Você vai poder deixar a assadeira na sala ou então você deixa a assadeira escondida e você apresenta para a criança, fazendo sons, porque isso vai chamar a atenção da criança. E a criança vai olhar isso daqui e vai querer explorar. E aí tem duas opções já que você pode pensar no que você vai querer fazer com a sua criança, tá? Uma opção é você brincar de desenhar com a criança, ok? Na assadeira. Outra opção é você brincar de olhar na assadeira. Se vocês verem aqui, ó, tem reflexo, ok, na assadeira. Ainda mais se vocês comprarem uma assadeira novinha, que essa já tá muito usada, mas igual essa daqui tem reflexo, vocês podem brincar de se desenhar na assadeira. E isso tudo você vai trabalhar o que com a criança? A interação, mas muito mais o controle inibitório e a flexibilidade cognitiva. O controle inibitório, você vai querer sempre ver o tempo que a criança leva explorando uma atividade. E mais uma vez, o explorar uma atividade não é o corpo, mas sim explorar a emoção e o pensamento, o comando dessa atividade. Então, por isso que algumas crianças têm dificuldade em comandos, em compreender, porque elas não compreendem o comando. Então, elas querem brincar sozinha, ok?
Então, nesse momento, é interessante você entender se a sua criança está tendo uma dificuldade de fato de controlar o tempo dela na brincadeira ou de compreender o que você está querendo fazer, ok? Então, essa daqui você vai vendo e dando os comandos para a criança, do desenhar, do bater, ok? E várias outras coisas que vocês podem fazer com a assadeira. Uma outra ideia que eu trouxe aqui, ok? É vocês deixarem a assadeira com um papel plástico assim. Porque quando a criança pegar, ela vai explorar, mas ela vai perceber um objeto dentro, ok? E tem uma limitação. E tudo isso você vai ver como ela reage, se ela já vai querer tirar, ou então você tira da mãozinha da criança e vai explorando junto com ela. Entendam, a criança com dificuldade em controle inibitório, ela tem uma dificuldade em explorar, na organização e na execução, ok? No planejamento do experimentar uma situação, para logo aprender. Então, vocês têm que ajudar, pensar, olha, tem um plástico. E aí a criança está querendo já tirar o plástico. Pera, vamos puxar o plástico. Vocês podem deixar ainda mais difícil, passar vários plásticos para começar a achar onde está a pontinha. Tudo isso vale pensar que vocês estão trabalhando experiências sensoriais diferentes. Olha quanta coisa, certo? E aí aqui dentro eu coloquei algumas coisas num papel alumínio. Mais uma vez, a criança já vai querer abrir. E aí é o momento de você chamar a atenção dela para você. O que será que você acha que tem aqui? O que será? Vamos imaginar que você sabe que a criança, ela sabe o que é um carro, mas ela não fala carro, ok? Ou então ela fala carro, mas ela fala de outro jeito. E aí você quer, além de trabalhar controle inibitório, flexibilidade cognitiva, você quer trabalhar um conceito, ok? Então, o que você vai fazer? Você colocou carro. Aí você pode ajudar a criança a adivinhar o que é carro antes dela abrir. Mas como você vai fazer isso com uma criança que tem dificuldade em controle inibitório, certo? Como que você vai fazer isso? Porque ela já quer abrir, ou então ela vê que não pode abrir, ela quer outra coisa. Então, vamos recapitular. Cuidado com a quantidade de estímulos. Você vai apresentando os estímulos, mas de uma forma que você consiga ter a atenção e o foco da criança. Para isso, você vai utilizar recursos diferentes que façam barulhos, certo? Que sejam grandes e diferentes. O diferente, gente, não é brinquedo. São coisas que a criança olha e que ela nunca sentiu. E isso vai despertar nela a curiosidade, ok? Então, aqui você pode falar, será que é algo de comer? Será que é uma bola? Ó, vou te dar uma dica. Se você adivinhar, a gente abre. É um K... Aí a criança completa. Mas se a criança já fala, você pode dar dicas da função. Entendam aqui as duas diferenças, ok? Da criança que não fala, da criança que fala, mas tem dificuldade de acessar. Entendeu? Então, a criança que não fala, você vai ver se ela tem esse conceito. Então, você vai dar uma pista do nome. É um carro. Ou então, você vai fazer, será que é uma bola ou um carro? Olha bem aqui. Aí, olha outra coisa que vocês têm que se atentar em questão de memória. Se você quer que a criança escolha o conceito certo disso daqui, que visualmente talvez dá para associar o que é, muitas vezes você não tem que falar isso por último. Porque se você fala assim, isso aqui é uma bola ou um carro?
Logo, a última coisa que ela ouviu foi carro. Então, vai ficar fácil, como se você já estivesse falando para ela o que é. Então, você tem que fazer, isso aqui é um carro ou uma bola? Porque ela vai ter que acessar o primeiro vocabulário, que é o certo. E aí, de fato, você consegue ver se ela tem esse vocabulário. O que acontece aqui? Muitas crianças não conseguem lembrar o que é. E às vezes a gente dá a pista falando logo o que é. Então prestem atenção nessa questão, porque isso aqui vai estar o tempo todo junto na sua sessão. Mas por enquanto o nosso foco é aqui. Mas conforme você está brincando, você vai trabalhando a memória, tá? E aí, você já sabe que a criança tem o conceito, o nome. Então você vai explorar isso de outras formas, falando sobre a função, ok? Então abriu, é um carro, muito bem. A mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui, ok? Não tem papel alumínio, papel bolha, papel, qualquer papel, certo? Até papel higiênico vocês podem pegar porque é molinho, é fofinho, papel crepom. Pode pegar o próprio plástico, embrulhar com outra coisa dentro. Tudo isso vai explorar a parte sensorial da criança, ok? Gostaram da ideia das assadeiras? Gostaram? Antes de seguir com mais ideias. A Andréia, Larissa, ela tá pedindo ideias de terapia para uma criança de 3 anos. Ela tá na parte de comandos e imitação. Certo. Você não vai conseguir imitação antes de conseguir comandos. Entendeu? Porque a imitação é uma habilidade que vem espontaneamente. Então, você precisa trabalhar primeiro a atenção da criança. O explorar junto com você. O você chamar a atenção da criança. Então, essa imitação que você quer, você primeiro precisa pensar se é imitação corporal ou oral, ok? Porque se for imitação corporal, primeiro vocês têm que fazer algo juntas. Então, se você tá abrindo a zebrinha, a criança abrir com você, já é imitação. Agora, se você quer imitação oral, primeiro você tem que se certificar que a criança tá muito boa de imitação corporal. Porque a imitação oral, ela antecede a imitação corporal. E mais uma vez, é algo espontâneo. Então, para isso, você vai ter que trabalhar essas questões cognitivas, ok? A de controle inibitório, para a criança ter atenção e foco em você. Ok? Agora, se é imitação oral, o que você vai fazer? Mais uma vez, utilizar recursos que chamem a atenção da criança. Esses recursos eu peguei em casa. Então, você vai ver se ela tem imitação corporal. Você vai... Faz igual a tia. A criança vai fazer. Agora, olha só. Ó. Tchu, tchu, tchu. Ó. Tchu, tchu, tchu. Tchu, tchu, tchu. Aí vem o seu conhecimento, nesse momento que você quer imitação oral, do que é fala e do que é linguagem. Por quê? O imitar oral que você está trabalhando aqui, você está trabalhando uma habilidade de interação e imitação. E aí você precisa ver se nas questões motoras de fala, essa criança está ok. Porque às vezes a imitação oral que você está querendo, ela não está fazendo porque ela tem uma dificuldade motora. E não é só na movimentação, é numa habilidade preditora que é da associação à respiração, à fonação e à movimentação. Então, tudo isso tem que estar muito bem claro na sua cabeça, tá? No seu raciocínio clínico, nas suas observações para você fazer esse norteamento aí direitinho, certo? O que mais? Vamos para mais ideias? Da assadeira fechou, né? Eu adoro essa da assadeira.
Vamos pensar nessa daqui? Ó, peguei uma bacia grande. Vocês podem cobrir, tá? Podem cobrir com o plástico, mas também isso aqui tava lá em casa. Vocês podem pegar uma toalha de mesa. Isso aqui é aquele negócio que cobre berço para não entrar pernilongo. Me ajudem aí na linguagem. Como chama, Carol? Mosquiteiro. Mosqueteiro. É aquele negócio. Ó a dificuldade de acesso. É aquele negócio. Colocamos vários papéis recortados de revistas velhas que estavam aqui. E aí, eu ainda coloquei vários objetos aqui dentro, ok? Então, você vai ajudar a criança a explorar. Olha quantas coisas que você pode fazer só com esse recurso desse jeito, ok? Olha só. Primeiro, você pode ir mexendo para visualmente a criança olhar e tentar adivinhar o que é, certo? Ah, mas como a criança vai adivinhar o que é se ela não fala, Larissa? Vamos lá. Você tem que saber se ela não fala por uma dificuldade de expressão, certo? Uma dificuldade motora ou compreensão. E mais uma vez, você não precisa que uma criança fale para você conversar com ela e numa brincadeira você lidar com ela como se ela falasse, ok? Uma criança não fala, mas ela tem que estar na comunicação, na troca dentro de uma brincadeira. Então vamos imaginar a criança que não fala, ok? Que é essa criança aí que está com muita dificuldade de controle inibitório e flexibilidade. Então nós vamos estimular primeiro a via visual, que é a mais fácil para ela. Então você fecha muito bem aqui, porque ela vai querer já catar as coisinhas, ok? Então aí você, olha só, o que é isso? Vamos olhar. Olha, o que é isso? Ó, vou te dar uma dica, É um copo, ok? Ela tem que completar a palavrinha. E nesse completar, vem o seu conhecimento de terapia motora de fala, que tem que estar na terapia de fala e linguagem sempre. Se você vai dar alguma pista motora para a criança, ok? Ai, será que isso aqui é um copo ou um sapato? E aí você está trabalhando com a criança a pista visual, mas com o que você está falando, você está trabalhando a pista auditiva. Beleza? Isso aqui, será que é um telefone ou um sapato? Se a criança não fala, por exemplo, você pode dar ainda pistas corporais. Será que isso aqui é um telefone ou um sapato? Porque a criança não fala, mas talvez ela vai compreender. Ou então, você vai ajudar ela a explorar. A tia vai pegar o copo. Aí ela olha o copo. Você volta o copo aqui. E aí você põe a mãozinha dela aqui e fala, pega o copo. Ela pegou o copo e quando pegar o copo, nomeia o copo. E aí vocês vão precisar ver o que o paciente de vocês está precisando, porque é daí que vocês vão partir, entendeu? Mais uma vez eu falo, não é o recurso que faz uma boa terapia, mas sim o quanto a gente conhece do nosso paciente, o quanto a gente vai transformar esse recurso em nosso potencializador da nossa comunicação e comando e interação e do que a criança se interessa e faz e compreende. Tudo é na gente e não no recurso, ok? De que adianta um recurso se eu não sei o que fazer com este recurso? Para eu saber o que fazer com este recurso, eu tenho que conhecer o meu paciente. Eu tenho que ter o conhecimento da teoria, mas também eu tenho que conhecer muito o meu paciente na prática, ok? Então, vamos tirar o tule, que teve uma colega aí que falou tule. Ah, isso aqui eu já pensei em tanta coisa, gente.
Ó, isso aqui também dá um super recurso. Sabe o que eu pensei nisso aqui? Brincar de fantasma. Né, Carol? Gente, olha que legal isso aqui. Olha só. Dá pra brincar da criança imitar a gente na parte de exercícios de motricidade. Por quê? Isso aqui vai querer ou não, ela tem que interpretar, ela vai ter que querer pegar. Ó, imita a tia. Claro que se ela não ficar com medo, né? Não gosta de trollagem. Mas aí, vocês têm que trabalhar essa flexibilidade cognitiva. Mais legal ainda vai ser se a criança topar entrar aqui dentro e fazer uma careta para você fazer. E aí vem a questão. Se você está tendo uma dificuldade na flexibilidade cognitiva, tudo que você quer que a criança experiencie, você vai fazer com a mamãe e o papai dela. Porque ela vai ver o papai e a mamãe fazendo e ela vai sentir confiança. Então ela pode entrar aqui no mosqueteiro com o papai e a mamãe e começar a interagir com você, terapeuta, ok? Então dá para você trabalhar com essa criança que tem dificuldade de interação, com essa criança que tem dificuldade em controle inibitório. Na última live eu dei uma ideia de associar o corpo, né? Que a gente tem que trabalhar muito esse corpo com a fala. E aí, aqui é um outro exemplo que dá pra gente brincar de fazer movimentos com a fala. De um jeito totalmente diferente na sessão sensorial, ok? Olha outra coisa que vocês podem fazer que eu pensei agora. Cobre, e a criança tem que aí fora falar o que é. Entendeu? O quanto que vocês vão estimular a atenção e o foco. Esse é o objetivo. Porque são as duas habilidades superiores cognitivas que estão impedindo a criança de conseguir memorizar ou utilizar os vocabulários ou todas as habilidades necessárias para falar. Tá bom? Gostaram dessa ideia? Larissa, E aí? a fono Cíntia tá perguntando se você tem alguma bibliografia para indicar para ela aprender mais sobre controle inibitório, flexibilidade e memória. Tem alguns livros sim, Cíntia, mas vem pra live que você vai aprender mais. Gente, vocês vão aprender isso muito dentro da neuropsicologia, tá bom? Livros de neuropsicologia, livros de neurociência. Mas tudo isso, claro que eu estudo a teoria, mas eu vou falar pra vocês onde eu mais aprendi sobre isso, é na prática clínica, tá? É na prática clínica. Dentro dos meus cursos eu ensino essa teoria pra vocês, mas teoria sem prática não tem propósito. Então, você vai conhecer sobre o propósito, o objetivo que você quer com seu paciente de fala e linguagem, é estudando a teoria, livros de neurociências, livros de neuropsicologia, anatomia, fisiologia, mas colocando tudo isso na prática com o seu paciente, ok? Vamos lá. Podemos seguir? Tem uma fono Fabi, ela atende uma criança de 3 anos com implante coclear. Ela tá perguntando se tem alguma atividade para decodificação. Fabi, tá fora do nosso assunto da live, tá? Primeiro, porque criança com implante você vai fazer uma terapia diferente, potenciando o desenvolvimento da fala dessa criança. Decodificação tá dentro do processamento auditivo e aí é outro tema de live, ok? Se a sua criança já tá boa em tudo isso daqui, aí sim você vai trabalhar a decodificação também, tá? Pensa na hierarquia. A criança não vai decodificar se ela ainda não tem atenção, foco, certo? Controle inibitório, tudo isso. Então, precisaria saber a idade da criança. Tá bom, pessoal? Então, olha outra ideia, né? Nós precisamos utilizar o corpo da criança na sessão. A gente quer fala e linguagem. A fala e a linguagem depende de controle, certo?
esse controle cognitivo que controla o meu pensamento e a minha fala, antes precisa controlar o meu corpo. Então o corpo precisa estar na nossa terapia fonoaudiológica. Claro que tem crianças que essa dificuldade é tão grande que sozinhas nós fonos não vamos conseguir. Então precisa de outros profissionais, como a terapeuta ocupacional, como um educador físico, como um profissional da psicomotricidade, também estarem trabalhando com essa criança, ok? Então aqui na nossa sessão fonoaudiológica, o que nós vamos fazer, tá? É isso que eu estou falando. Olha só, com os pés, nós vamos tentar pegar os objetos. E eu tenho certeza que a criança vai adorar. Se a criança ainda não aceita pôr o pezinho aqui, faz você. O que a tia pegou? O que a tia pegou? Trouxe lá de casa, gente, um cinto meu, chiquérrimo, que eu uso com vestidos. Será que a criança sabe o que é cinto? Possivelmente não, certo? Ou talvez ela até tenha esse conceito, mas ela não sabe falar cinto. Ela não sabe acessar esse cinto. Ok? Então, peguei o cinto! E aí vocês precisam saber, será que ela sabe o que é cinto? E antes de saber o que fala, o nome, será que ela sabe a função? Será que ela já viu isso daqui? Então, como que eu vou saber isso? Isso aqui, ó, a mamãe usa, a tia usa. Mas será que a tia usa na cabeça ou aqui na roupa? Entendeu? Então, mais uma vez, para isso vocês têm que ver se a criança está tendo interação. Ai, Lara, eu fiz isso, mas a criança não me deu moral. Ok. Se a criança não está te dando moral, atenção, veja se é uma questão, porque ela não está compreendendo a tarefa. Essa brincadeira não está divertida para ela. E aí você tem que ir explorando e vendo o que é divertido para essa criança. Mas logo eu digo, se uma brincadeira dessa, tão simples, tão divertida e tão diferente, não é interessante para sua criança, logo a sua criança está tendo muita dificuldade nas principais habilidades básicas do aprendizado. E os pais precisam estar cientes disso. Eu não tive sucesso nessa atividade. A mamãe precisa estar vendo, a mãe da criança, para que ela entenda o quanto que a criança está perdendo oportunidades de aprender, de explorar. Então, você vai passar a ideia da sua estratégia e ver como a mãe vai conseguir fazer isso em casa. Ok? Mais uma vez, por isso não dá para deixar os pais fora da sessão. Por quê? O pai não tá vendo. E aí a criança não quer fazer. Como que você vai ensinar o pai a tentar fazer isso em casa? Ou então, como que você vai explicar para a mãe por que a criança não conseguiu fazer? Porque às vezes a mãe vai pensar, isso aqui é muito estranho, isso aqui é muito diferente. Então, precisam estar caminhando juntas aí, mamãe, certo? A mãe da criança, a terapeuta. Então, a mãe precisa estar vendo em algum lugar. Ou então, melhor ainda, a mãe precisa estar fazendo a atividade com a gente, com você, fono, tá? Vamos lá, mamãe, pega você. Vamos ver se a Maria ou o Pedro vai conseguir adivinhar o que é que a mamãe vai pegar. O que a mamãe vai pegar? E mais uma vez, você não precisa ficar falando na terapia também. O fono tem a mania de ficar falando. Às vezes, quando eu assisto meus vídeos, eu quase quero me estrucidar. Existe essa palavra, Carol? Acho que não. Porque às vezes eu tô tão empolgada com a atividade que eu fico falando. Então a gente tem que estar o tempo todo também trabalhando nossa atenção e foco, controle inibitório nas nossas ações. E ensinando os pais a isso, tá? O que a mamãe pegou? E silêncio, espera a criança olhar, espera a criança reagir.
Às vezes a brincadeira tá tão legal que a gente vai falando, tá bom? Beleza? Vocês estão acompanhando aí, pessoal? A mamãe Josiane, ela tem um bebê de 1 ano e 7 meses. Ela quer saber quanto tempo por dia ela precisa fazer essas atividades com ele. Ai, Josiane, primeiro, né? A gente precisa saber se o seu objetivo é brincar, estimular, ou se você tá vendo alguma dificuldade nele. Porque se ele tiver dificuldade, não vai ser a quantidade de tempo que vai fazer de fato ele conseguir brincar, certo? Com essas brincadeiras. Mas sim a qualidade do quanto que você conseguiu aqui, ó, numa atividade. E foi muito legal a sua pergunta, porque me lembrou de algo que eu preciso explicar para os fonos, tá? Na sessão, gente, essas crianças que a gente atende, no caso de 1 ano e 7 meses, o tempo da atenção da criança é mais reduzido ainda. Então a mamãe, ou você terapeuta, precisa rapidamente ter outros comandos ou outras coisas para a criança permanecer na brincadeira. Você, como condutora da atividade, antes da criança se desinteressar por isso, você já tem que conduzi-la para uma outra, ou estar preparada para uma outra, ok? E aí o que acontece? Com as crianças acima de 3 anos, nas nossas sessões, ou menos do que isso, mas vamos falar de 3 anos, que aí são crianças que a gente já vê que tem de fato um transtorno, né? Esse tempo da atenção e do foco das crianças, sim, é muito reduzido. Então, nessa atividade, a gente vai conseguir, no máximo, às vezes, 2, 3 minutos. Logo, a gente tem que ter outra coisa, ou logo a gente tem que mudar o comando, ok? E não conseguiu, a mamãe ensina em casa. O que vai fazer a criança permanecer na atividade é o quanto está sendo divertido para ela. É isso. O quanto mais for divertido, mais vai fazer sentido para ela aprender. Então, não é a quantidade, mas sim o quanto está sendo divertido. Por que que aqui no meu consultório eu tenho muitas atividades? Porque eu vou mudando e todas vão sendo divertidas para a criança. Mas por conta que eu respeito esse limiar, esse tempo de atenção e de foco dela. Eu preciso ficar atenta a isso. E se eu peguei um objeto, eu já sei que a criança vai querer explorar uma outra coisa, vamos mudar de atividade? Ou vamos continuar aqui? Eu vou conduzindo o comportamento da criança, ok? Não, vamos fazer só mais um pouquinho aqui. Aí você muda o comando. Ó, vou pôr na minha cabeça! Cadê a tia Larissa? Ok? E tudo isso você vai registrando o tempo de atenção da criança na atividade. Mas é curto, não é para ser muito. A fono Rebeca tá perguntando se colocar os pais dentro da sala não atrapalha a interação com a terapeuta. A Rebeca tá perguntando? Uhum. Rebeca, você não é aluna minha, né? No curso de fala e linguagem. Rebeca, desde que eu sou terapeuta, eu só atendo com os pais na sessão. E na verdade, olha só, se a criança muda de comportamento ou de interação na presença dos pais na nossa sessão, como que esses pais vão interagir com a criança na nossa atividade na casa deles? Certo? Então, a criança mudar de comportamento e de ação na nossa sessão diante dos pais é um dado, é uma informação importantíssima sobre a comunicação e o comportamento e o aprendizado da criança. É algo que a gente precisa trabalhar. Por quê? Controle inibitório e flexibilidade cognitiva, essas habilidades, elas precisam estar sendo potencializadas e trabalhadas em diversas situações novas. Então, a criança mudar de comportamento na nossa sessão fonoaudiológica com os pais é uma situação nova que está exigindo dela controle inibitório e flexibilidade cognitiva.
E aí você entendendo isso, de como funciona o cérebro da criança, e ela está reagindo dessa forma, porque está sendo um funcionamento cerebral que é preditor da fala e da linguagem, você vai explicar para os pais, eles vão compreender, eles vão ver que essa criança, que o filho deles continua até mudando de comportamento em outras situações, e isso precisa ser trabalhado, tá? E generalizado em diversos ambientes, e a sua terapia vai começar assim a fazer muito mais sentido para os pais, mesmo a criança mudando de comportamento, tá? Mas dentro do meu curso de fala e linguagem, eu ensino como você vai fazer todo esse processo desde a primeira consulta, na verdade, desde o momento em que a mãe te procura para você fazer a terapia ou a avaliação, beleza? Ixi, gente, acho que não vai dar tempo, hein, de tantas coisas. De tantas coisas. Ah, vou pegar esse aqui, ó. Peguei lá em casa. Uma fronha, pra gente finalizar. E eu prometo, na próxima quinta, continuar com mais ideias, tá bom? Vou fazer esse ideia, esse, porque ainda tem as perguntas do chat e o que vocês estão me respondendo aí. Eu peguei essa fronha. É uma fronha que eu ganhei da minha sogra. Na verdade, tudo isso aqui, ó, eu ganhei da minha sogra, essas vasilhas eu ganhei da minha mãe. E aí elas vão lá em casa e depois falam que não vão me dar mais nada. Principalmente a minha mãe, que me dá um monte de vasilha e some todas as vasilhas quando ela volta lá em casa. Mas tá bom, é por um bom motivo, né, gente? Então, uma fronha. Não precisa ser uma fronha grande assim, igual essa aqui. Eu acho legal porque é diferente, é um formato de coração e porque tava fácil lá em casa pra eu pegar. Mas pegue qualquer fronha. Ou então, se você não quer pegar da sua casa, fala pra mãe pegar e trazer pra terapia, ok? Eu não consegui pegar em casa papel bolha, porque eu já estava atrasada para vir pro consultório. Mas imagina se você pega um monte de papel bolha e enche aqui. E aí você pode encher junto com a criança. E depois brincar de sentar e estourar o papel bolha fazendo barulho. E aí, mais uma vez, você trabalhou tudo isso daqui e pode ainda trabalhar a imitação corporal e oral, certo? Outra forma de brincar com a fronha. Pode seguir esse raciocínio, colocar objetos diferentes dentro da fronha, certo? Estourou o papel bolha, vamos ver quais são os objetos que sobraram aqui dentro, tá? Ah, não quer sentar? Vamos brincar de abraçar. Ah, isso aqui é duro, isso aqui é grande, isso aqui é pequeno. No sentir do corpo, ok? Beleza? Essa foi uma ideia. Vou falar um pouquinho para vocês de memória, tá? Memória, a gente continua na próxima sessão com mais ideias. Memória. Tem crianças que nós atendemos que não são tão difíceis de trabalhar, sabe? E às vezes a gente está até conduzindo bem. Só que a gente vê que a falha e a linguagem, muito mais a linguagem, ela não está acontecendo, ela não está generalizando essa espontaneidade e esse acesso rápido para formar frases, para contar situações, né? Uma coisa que vocês podem fazer na sessão que vocês vão ver se essa criança está tendo dificuldade, tá? Eu uso isso daqui, mas claro que vocês não precisam usar. Vocês podem fazer balde, vocês podem fazer até num próprio papel. Eu gosto disso aqui porque eu brinco de jogar e de acertar, mas vocês podem pegar baldes, ok? E aqui eu coloquei banana, uma galinha e uma bola. Então, toda vez que a criança joga, se ela acertou na bola, ela precisa falar um objeto. Aqui um animal, aqui uma banana. Como que você vai perceber que a sua criança está com dificuldade em acesso a vocabulários ou a memória operacional, em ter esse conceito, essa imagem mental de vários vocabulários na memória dela? Um exemplo. A criança jogou. Fala o nome de um alimento, de uma fruta para tia. A criança fala banana, porque ela viu banana. Até aí tudo bem. De novo, caiu no alimento.
Fala um outro aí, um alimento pra tia. A criança tenta até buscar, mas de novo ela fala banana. E algumas vezes ela até olha para falar. Isso aqui, no comportamento da criança, você já está vendo que ela está com uma dificuldade em acessar vocabulários, certo? E aí essa atividade tá difícil. Você vai precisar dar um passo atrás e trabalhar conceitos, expansão de vocabulário, de conhecimento, de função, de organização. Sempre trabalhando por meio de experiências e controle inibitório, para depois você vir aqui e começar a acessar os conceitos que você conseguiu que essa criança memorizasse e organizasse. Tá bom? Tem muita coisa pra gente falar. Nossa senhora, eu ficaria o dia inteiro aqui. Beleza? Eu vou responder algumas perguntas para nós finalizarmos, que na verdade a gente só tem 5 minutos para o nosso tempo acabar. Pode falar, Carolzinha. Tem uma mãezinha, a Juliane. Ela tem um filho de 3 anos, foi diagnosticado com TDL. Ela queria dicas de atividade para ela trabalhar em casa também. Eita, 3 anos. Com TDL. Como que é o nome da mãezinha? Juliane. Juliane, eu vou falar por mim, tá? Por mim. Eu não dou diagnóstico com 3 anos de transtorno de desenvolvimento da linguagem, certo? Eu não sei se o seu filho está quanto tempo em terapia. Eu não sei como que foram as estimulações dele, tá? Então você vai fazer tudo isso aqui que eu te ensinei, tá? Mas não se apegue ao diagnóstico, ok? É necessário estar aí vendo, às vezes a dificuldade dele está em controle inibitório, na exploração, ou então pode até estar na dificuldade de memória operacional, que é uma das questões que mais dificultam as crianças com transtorno de linguagem. Só que com 3 anos, o controle inibitório ainda vai começar a ser potencializado. Então, o caminho é ser trabalhado primeiro essa exploração corporal, estas experiências diversas com conceitos e com objetos no dia a dia, certo? Para que quanto mais ele tenha experiências diferentes com objetos do dia a dia, isso vai se fortalecendo e memorizando na cabecinha dele para ele começar a acessar. Então isso precisa ser potencializado em terapia e em casa para que de fato a gente veja a evolução da criança, tá? Então precisaria ver várias coisas aí, mas siga isso que eu falei, tá bom? Não é o diagnóstico que vai fazer a terapia ser diferente, e sim os sinais, os sintomas do que o seu filho tem como base de dificuldade mais cognitiva e superior para conhecer e memorizar os vocabulários. Complexo? Que mais, gente? A fono Rebeca tá perguntando como que você coloca os pais na terapia, se eles participam junto com a terapeuta? A Rebeca também não é minha aluna do curso de fala e linguagem. No meu curso eu mostro desde o momento de avaliação, tá? Que os pais já entram na avaliação. E eu mostro todo esse processo dos pais na sessão. Tenho, né, vídeos e mostrando, mas vamos lá. Hoje eu tenho uma sala espelho, que os pais ficam assistindo a sessão, mas muitas vezes, antes dos pais irem para a sala espelho, porque essas crianças pequenininhas, principalmente de flexibilidade cognitiva, elas não querem ficar sozinhas na sessão. Então, os pais entram na sessão comigo e aí tem toda uma estratégia que eu desenvolvo de interação com os pais e comunicação com os pais, tá? E exercício que eles vão fazendo em casa. Tá bom, Rebeca? A fono Francinilda, ela disse que o paciente dela gostava muito de ir pra terapia, mas agora, quando ele chega na clínica, ele só chora e não quer entrar na sala. Sim, isso pode acontecer, tá? Por quê? Primeiro, há quanto tempo que essa criança está indo para a sessão? Tem 2 questões.
Tem crianças que lá para a 5ª sessão começam a não gostar mais da terapia e começam a ter muito descontrole, mais dificuldades ainda no comando. E isso acontece porque ela começa a perceber o quanto que está sendo exigido dela de controle inibitório e, consequentemente, de linguagem. Então, a flexibilidade dela cognitiva começa a atrapalhar. E isso tem que ser trabalhado com os pais e nas sessões, diversificando muito, 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 desde o momento que ela associa que está chegando na terapia. Então, se ela associa lá em casa que ela está vindo para a sessão, isso tem que ser trabalhado de alguma forma, com alguma situação que potencialize a motivação dela novamente, tá? Agora, se a sua criança já está em um período de 1, 2 meses, vale a pena, se ela evoluiu, você dá um período de pausa, que é como eu trabalho aqui no meu consultório, tá? Eu não fico por um tempo indeterminado com nenhuma criança, eu vou trabalhando com pausas, beleza? Pessoal, vamos precisar encerrar, porque já estamos aí 1 hora juntos. Eu nunca vou conseguir responder as perguntas, mas talvez hoje depois eu entro e respondo as perguntas, tá? Mas a live a gente vai precisar parar, porque senão não salva. E eu quero avisar que toda quinta-feira, 12h30, nós vamos fazer essa live aqui na sessão, tá? Na sala de terapia, dando ideias e ajudando vocês aí nas sessões de vocês e em casa para os pais que queiram estar presentes, tá bom? Muito obrigada pela presença, espero ter ajudado, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um grande beijo para todo mundo! Façam a terapia e me marquem, hein? Eu amo ver que vocês estão usando aí, tá bom? Tchau! E aí salvar. Tchau, gente!